Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Como combinado, estou gravando essa aula aqui agora, vou disponibilizá-la online para vocês, através de alguma plataforma. Vocês podem assistir ela aí tranquilamente, até que a gente tenha o nosso próximo encontro presencial. E é uma informação importante, anotem as dúvidas que vocês venham a ter do decorrer da aula, porque no início da nossa próxima aula presencial a gente tira todas essas dúvidas em sala de aula, tá bom? Então, vamos começar a falar das leis de Mendel. E para começar a falar das leis de Mendel, vamos começar mais especificamente falando sobre o cara, né, que desenvolveu isso, o Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele foi um monge austríaco lá no século XIX, que ele passou basicamente toda a sua vida tentando entender sobre a reprodução de ervilhas. Então, ele vai fazer diversos cruzamentos entre espécies diferentes ou características diferentes que tinham ali nas ervilhas, e ele vai ver o resultado desses cruzamentos. E através desses experimentos dele, que a gente vai discutir aqui na aula a nossa primeira e segunda lei de Mendel, beleza? E através disso, né, ele consegue descrever para a gente, pela primeira vez, uma coisa que hoje nós sabemos que são os genes, né? E ele vai descobrir isso aqui através dos seus experimentos ali com essas ervilhas. Ele vai trazer para a gente essa primeira informação aqui, onde ele entende ali um pouco sobre esses genes, né? Quando ele fala sobre essa característica, e ele fala o seguinte: cada caráter ele é condicionado por dois genes, um deles proveniente do pai e outro deles proveniente da mãe. E apenas um dos dois genes é fornecido por cada gameta produzido. Quando ele fala de gametas aqui, ele está falando do espermatozoide ou do óvulo. Então, o que, que sem saber, ele já deduziu lá atrás? Nós sabemos que nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares, e dentro desses 23 pares, nós temos uma parte desse par que veio da nosso pai e outra parte desse par que veio da nossa mãe. E aí a gente tendo então esses 23 pares, sendo que metade, né, do parzinho veio do pai, metade veio da mãe, e que dentro de cada cromossomo que nós sabemos hoje, existe ali uma parte codificante de alguma característica, que são os genes, né, que estão ali dentro do nosso genoma. Então é isso que ele traz para a gente, né? Que metade desse material genético que nós temos veio do nosso pai e metade veio da nossa mãe. E ele, através dos estudos dele, o que que ele comparava, o que que ele queria analisar? Então ele pegou diversas características diferentes nas ervilhas. Então vou citar algumas aqui, né? A casca da ervilha ela pode ser lisa ou ela pode ser rugosa, ela pode ser toda enrugada. Nós podemos ter essa ervilha verde ou amarela. A gente pode ter uma casca que ela é mais acinzentada ou uma casca que ela é branca. A gente pode ter também variações na vagem, no tamanho da planta, e tudo isso a gente vai ver que que se distribui igualmente de acordo com a primeira lei de Mendel. Bom, o primeiro conceito que ele vai trazer aqui, então, é sobre os cromossomos homólogos. O que que seriam esses cromossomos homólogos? São cromossomos idênticos quanto à sua forma, mas não necessariamente iguais enquanto à constituição genética. Na nossa última aula, eu cheguei a mostrar para vocês, né, lá no cariótipo, essa questão dos cromossomos homólogos. Então a gente consegue ver que eles são exatamente do mesmo tamanho. Contudo, se eu vou olhar a genética, os pares de base que eu tenho lá dentro, eles vão ser diferentes. Ou seja, eles vão ter características de fenotípicas, né? Características que são expressadas através do nosso genoma, um pouco diferente entre um gene, né, que está em ali um dos cromossomos e um outro gene que está em algum outro cromossomo. Então, a gente tem aqui essa lei proposta por Mendel, e ele vai trazer aqui um outro conceito que é o da segregação. Então, quando nós temos, e eu vou mostrar para vocês aqui no slide, olha, se vocês olharem aqui, nós temos uma célula com dois cromossomos homólogos. A gente tem um aqui que está à esquerda, left, e a gente tem um que está à direita, o right. Então, aqui só para a gente poder diferenciar
cada um deles aqui no nosso caminho. Quando a gente vai ter a meiose, a primeira coisa que a gente faz é a gente duplica esse material genético. Então você vê que a gente tinha aqui um parzinho e agora a gente passa a ter dois pares. Depois a gente sofre uma primeira divisão lá na meiose 1, onde a gente vai diferenciar aqui um desses pares, né, o L. O LL veio para um lado, o RR veio para o outro. Eu vou sair aqui da frente. Então, os homólogos eles se separam. E depois a gente vai ter a separação aqui dessas cromátides irmãs, né? Então eu vou ter aqui esse L que foi duplicado, ele vai gerar dois diferentes aqui, um em cada gameta, e o R vai gerar dois diferentes, né? Iguais, mas em gametas diferentes, um em cada gameta. Então a partir de uma parte do nosso DNA, né, um cromossomo específico, a gente consegue gerar quatro gametas contendo metade dessa informação genética. Olha, ou eu tenho o L ou eu tenho o R, que são as metades do meu cromossomo lá de cima. Então, dessa forma, eu consigo ter vários gametas e cada gameta contendo metade do meu material genético. E aí o Mendel ele traz esse conceito para a gente. Outros conceitos que são importantes da gente entender aqui na genética mendeliana é sobre o que é um gene dominante, um gene recessivo, um homozigoto e um heterozigoto. Então, eu vou mudar a nossa tela aqui para que a gente... Espera aí só um minutinho, vou dar um pause e já volto. Bom, então, retomando aqui, resolvi um probleminha técnico que a gente teve. Então, a gente ia falar sobre os genes recessivos e dominantes, homozigoto e heterozigotos. Então, vamos lá. Eu vou escrevendo aqui com vocês. Nós podemos ter um gene que a gente vai chamar de recessivo e um gene que a gente vai chamar de dominante. Para poder ficar mais fácil, a gente vai colocar o recessivo com a letra minúscula e o dominante com a letra maiúscula. O que que isso significa? Vamos dizer, por exemplo, que se a gente tem um indivíduo totalmente recessivo, a gente apresenta a cor verde, uma ervilha verde, por exemplo. Se eu tenho um indivíduo que ele apresenta o caractere de dominância, ele tem a cor amarelo. Bom, então a gente tem essas duas características. O recessivo me entrega uma cor verde e um dominante me entrega uma cor amarela. Quando é que o dominante ele vai apresentar essa cor amarela? Sempre que ele estiver presente. O recessivo ele vai expressar a sua característica somente quando ele não tiver o dominante. Ou seja, como ele é recessivo, na presença de um dominante, ele não demonstra a sua característica. E aí, para a gente poder fechar esse conceito, e até para ficar mais fácil de entender, nós vamos falar sobre homozigotos e heterozigotos. Se a gente lembrar, a gente tem lá o parzinho de cromossomos que veio lá do pai e que veio da mãe. E aqui a gente vai ter um gene específico, que, por exemplo, ele pode ser um dominante que a gente recebeu tanto do pai, tanto da mãe. Então, a gente pode ter um dominante, né? Lembrando que a gente tem o gameta que veio do pai e o gameta que veio da mãe. A gente pode ter um dominante que veio de um dos pais e um recessivo que veio do outro pai. E nós podemos ter um duplamente recessivo. Quando eu tenho um duplo dominante, eu tenho um homozigoto. Ou seja, eu tenho aqui apenas um tipo, né? Eu tenho só o caractere dominante, né, nesse indivíduo. Tanto que ele recebeu do pai, tanto que recebeu da mãe, veio o dominante. Quando eu tenho um duplamente recessivo, eu também tenho um homozigoto. Agora, quando eu tenho um heterozigoto, né, eu vou ter recebido um caractere do pai diferente do caractere da mãe. Então, um deles me mandou um caractere dominante e o outro
recessivo. Então, aqui a gente tem um heterozigoto. Bom, e qual a característica que eu vou receber de cada um desses? No caso de um duplo dominante, como o dominante ele é amarelo, aqui vai ser amarelo. No caso de um duplo recessivo, como o recessivo é verde, aqui vai ser verde. E quando eu tenho um heterozigoto, aí eu vou ter apenas expresso a característica do dominante, porque nesse caso aqui o azinho ele é recessivo, então ele não expressa a sua característica. Esse aqui ele também vai ser amarelo. E essa aqui é exatamente o conceito que nós temos então de dominante e recessivo. O recessivo ele só aparece na ausência de um dominante. E o dominante, sempre que presente, ele vai expressar a sua característica. Bom, então vamos ver esses conceitos aqui de uma forma mais textual. Então, homozigoto e heterozigoto. O homozigoto é o mesmo que puro, né? Ou a gente vai ter um duplo dominante ou um duplo recessivo. E o heterozigoto é um sinônimo de híbrido. Os indivíduos portadores do fenótipo recessivo, eles são sempre homozigotos, porque se ele tivesse, se ele fosse heterozigoto, ele teria aparecendo ali a característica do dominante. Dominantes e recessivos. Diz que o gene é dominante quando ele, em dose simples, condiciona o seu fenótipo. Ou seja, ele poderia ser aquela planta verde ou amarela. Na presença de um dominante, essa planta ela já vai ser amarela. O gene recessivo é aquele que, para fazer o seu fenótipo prevalecer, ele tem que estar em dose dupla. Bom, aqui uma regrinha que eu já vou mostrar ali para vocês. Então, em casos da primeira lei de Mendel, quando diante de um casal de igual fenótipo, ou seja, eu tenho, por exemplo, duas ervilhas amarelas, duas plantas com ervilhas amarelas, que tenha tido um descendente de fenótipo diferente, não hesite em considerar que o fenótipo do filho é condicionado por um gene recessivo, sendo que os pais necessariamente são heterozigotos. Então, vamos ver aqui o que a gente está querendo dizer. Então, se eu tenho uma ervilha amarela, ela tem duas possibilidades. Ou ela é heterozigoto, porque aí o azão aqui ele está me dando a cor amarela, ou ela é um homozigoto dominante, porque aí também vai ser amarelo. No cruzamento de uma ervilha amarela heterozigota com outra ervilha amarela heterozigota, a gente tem algumas possibilidades. Então a gente vai ter aqui eu vou falar que é a mãe e aqui eu vou chamar de pai, só para a gente identificar de quem que eu estou falando. Então a mãe, ela pode, durante a segregação, enviar ou o gameta. Então a mãe, ela vai enviar ou o azão ou o azinho. O pai vai enviar ou o azão ou o azinho. E aí eu tenho que ver as possibilidades de cruzamento que nós temos aqui. A mãe, se caso ela tenha enviado o azão e o pai tenha também enviado o azão, a gente vai ter um filho azão, azão. Se a mãe enviou o azão e o pai enviou o azinho, então a gente vai ter um filho azão, azinho. Deixa eu ver se consigo mudar a cor aqui. Então, aqui, se a mãe enviou o azinho e o pai enviou o azão, nós vamos ter um azão, azinho. Agora, se a mãe enviou o azinho e o pai também enviou o azinho, eu vou ter um azinho, azinho. O que isso aqui significa? Que a partir de pais iguais, eu consigo ter um filho diferente.
Então aqui a gente vai ser amarelo, 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 e aqui vai ser verde. Ou seja, sempre que eu tenho um filho diferente dos pais, necessariamente os dois pais eles têm que ser heterozigoto, porque eles têm que enviar aquele gene recessivo para que a gente tenha um filho diferente. Né? Se os pais fossem homozigotos, eles não conseguiriam ter um filho diferente, porque os pais eles enviariam só azão, então a gente só teria filhos amarelos vindo desse cruzamento. Então, vamos retomar para cá e seguir com o entendimento dessas leis. Por que que o Mendel resolveu usar ervilhas? Por que não outras coisas? Então, primeira coisa, a ervilha ela é de fácil cultivo. Ela possui características muito bem definidas. Então, a cor das flores, essa semente é lisa ou rugosa e assim por diante. E ela tem uma fácil a polinização. Então, a gente consegue manualmente mesmo ali polinizar essa planta e aí eu vou cruzar só as plantas que eu quero, né, para a gente ter certeza do que está acontecendo. E elas podem ser autopolinizadas. Então eu posso pegar uma planta e ficar cruzando com ela mesmo para ver o que acontece. Então por isso que Mendel escolhe trabalhar com essas características. Vamos entender então o que que Mendel como que ele fez o passo a passo do trabalho dele. Então, a primeira coisa que ele fez foi pesquisar por diferentes variedades de ervilhas. Então, a gente tinha ervilhas lisas e ervilhas rugosas, a casca amarela ou verde, a flor púrpura ou branca, se a vagem era inflada ou se ela era comprimida, a cor da vagem se era verde ou se era amarela, a posição das flores, ela poderia ser axilar ou ela poderia ser terminal, a altura da planta, se ela era alta ou se era uma planta anã. Então, enfim, nós temos diversas características aqui que ele conseguiu encontrar para poder fazer os testes com essas ervilhas. O segundo passo que o Mendel vai fazer é certificar de que todas as plantas do experimento eram linhagens puras. Como é que nós fazemos isso? Para ser considerado um indivíduo puro, a característica observada deveria ser a única forma presente em várias gerações. Ou seja, eu deveria ter só ervilhas amarelas, tanto os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos daquela planta deveriam ser só amarelas ou só verdes. O que que isso significa? Que eu não tinha nenhuma heterozigota no meio. Né? Porque quando eu tenho um heterozigoto, de vez em quando vai aparecer uma característica diferente. Então, ervilhas com flores púrpuras, quando cruzadas, poderiam originar apenas ervilhas com flores púrpuras por várias gerações. Então, isso a gente considera que era uma ervilha pura. Bom, terceiro passo: cruzar as plantas puras que se diferenciavam quanto a cada um das sete características específicas. Eu vou passar esse slide aqui com vocês e aí a gente vai lá para fazer a demonstração prática disso. Então, por exemplo, ele cruzou plantas com sementes lisas com plantas de sementes rugosas. Esse primeiro cruzamento daquelas plantas puras, ele vai chamar de geração parental. Ou seja, são os pais, né, a geração parental, que a partir dela a gente vai fazer o nosso experimento. Os descendentes imediatos desse cruzamento vai ser chamado de F1, ou a primeira geração de filhos. E os descendentes da autofecundação dos F1, então ele pegou a plantinha F1 e fez uma autofecundação. Ele vai chamar essa segunda geração híbrida ou de geração F2. Eu já vou demonstrar isso aqui na prática já já para vocês. Bom, vou terminar aqui, aí a gente já vai para a prática. Então, o Mendel observou que os indivíduos híbridos, aqueles indivíduos heterozigotos da geração F1, eram sempre iguais a um dos pais. Nesse caso aqui, todos possuíam sementes lisas. Então, a gente cruzou liso com rugoso, e todos os filhos são lisos. Agora, a autofecundação dessas plantas híbridas produziu uma descendência constituída por uma maioria de sementes lisas para uma minoria de sementes rugosas. Ou seja, quando eu fazia o cruzamento de F1 com ela mesma, os descendentes dela voltavam a ter uma daquelas características do pai, que é a semente rugosa, que tinha desaparecido. Então, Mendel conclui que na geração F1,
O traço de um dos pais, nesse caso a semente rugosa, ficava em recesso. Ele não aparecia ali para mim. Enquanto o outro, ele aparecia. Então ele vai chamar essa característica que ela desaparecia, que ela ficava em recesso, de recessiva. Enquanto a outra, que ela aparecia, né, parece que ela dominava essa relação quando ela estava presente, ele vai chamar de dominante, que nesse caso aqui é a semente lisa. Bom, vamos lá para o quadro para a gente poder fazer a apresentação desse cruzamento. Então, entrando aqui no quadro, o que a gente tem? Então, a gente tem que o azinho, né? Eu vou falar que são as sementes rugosas, e o azão, eu vou falar que são as sementes lisas. Ok. Então, a partir daqui, vamos fazer nosso cruzamento. Ele pegou plantas puras e fez o cruzamento com plantas puras com características diferentes, então uma lisa e uma rugosa, e fez o cruzamento. Como que a gente faz esse cruzamento? Então, eu vou fazer a segregação possível desses gametas. Então, ela pode enviar ou o azinho ou o azinho. Então, a gente vai colocar aqui o azinho e o azinho. E aqui ele pode enviar ou o azão ou o azão, né? Como ele é puro, vai ser sempre igual. E aí, a partir disso aqui, a gente vai fazer um cruzamento, a gente vai ver o que aparece. Olha, a gente vai ter aqui o azão com o azinho, azão, azinho. Azão com o azinho, azão, azinho. Esse azão com esse azinho, azão, azinho. Esse azão com esse azinho, azão, assim. Então a gente tem 4 filhos. Esses 4 filhos são azão, azinhos. Ou seja, eu gerei 4 indivíduos heterozigotos. Qual que é o tipo de semente que nós temos aqui? Lisa ou rugosa? Essas sementes são lisas, porque nós temos a presença de um dominante. Então aqui a gente tem sementes lisas. Bom, agora vamos fazer a autofecundação da geração F1, que são heterozigotos. Então eu vou pegar o azão e o azinho, ó, ou manda o azão ou manda o azinho, e a mesma coisa aqui, ó, ou manda o azão para cá ou manda o azinho. Onde que segrega isso? Lá na meiose, que a gente já viu. Então, a partir daqui eu consigo fazer o cruzamento. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Esse azão aliás, esse azinho com esse azão, azão, azinho. E esse azinho com esse azinho, azinho, azinho. Como é que são os descendentes desse cruzamento, então? Nós temos um indivíduo homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos, ó, 2, e um indivíduo azinho, azinho. Então, nós temos aqui 3 plantas que têm semente lisa, e uma planta que tem semente rugosa. Então é isso que Mendel observou, que quando a gente fazia esse cruzamento dessas plantas híbridas, elas acabavam gerando uma planta que tinha uma característica que estava em recesso, né? Que nesse caso aqui seriam as sementes rugosas. Então, exatamente aqui nós temos aquela demonstração que eu fiz para vocês aqui no quadro. As hipóteses de Mendel, né? Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores hereditários que vêm em igual quantidade do pai e da mãe. Os fatores de cada par se separam quando os indivíduos produzem gametas. Se o indivíduo é puro homozigoto, ele só faz um tipo de gameta. Se ele é azinho, azinho, o gameta dele tem que ser obrigatoriamente azinho. Se ele é azão, azão, obrigatoriamente o gameta dele é azão. Agora, se ele é heterozigoto, se ele tem o azão e o azinho, o gameta pode ser azão ou azinho, né, durante a segregação. Então, se o indivíduo é híbrido, heterozigoto,
ele produzirá dois tipos diferentes de gametas. Bom, nós temos esse exercício aqui, que ele é bem parecido com a demonstração que eu já fiz para vocês. Então, eu vou dar um minutinho, vocês dão um pause no vídeo, executam o exercício e aí vocês voltam para a gente corrigir ele juntos. O primeiro exercício fala o seguinte para a gente. Em camundongos, o genótipo azinho, azinho é cinza. Então, já vou anotando aqui e já já a gente troca lá para o quadro. Então, o azinho, azinho é cinza. O azão, azinho é amarelo. Azão, azinho é amarelo. E o azão, azão, ele morre no início do desenvolvimento embrionário. Então, o azão, azão, ele morre. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Bom, vamos vir para cá e vamos pensar. Se a gente tem um amarelo cruzando com um amarelo, quais que são o genótipo deles, né? Eles podem ser azinho, azinho? Não, porque se eles fossem, eles seriam cinzas. Eles podem ser azão, azão? Não, porque se eles fossem, eles estariam mortos, né? Então só me sobra o azão, azinho. E ele quer saber como é que seriam os descendentes do cruzamento de um azão, azinho com um azão, azinho. Então, vamos fazer esse cruzamento. Já fiz aqui as possíveis segregações que nós temos. Então, um deles pode mandar o azão ou o azinho, e o outro vai mandar ou o azão ou o azinho. Então, aqui, nesse primeiro quadrante, juntando esses dois, eu tenho azão, azão. E juntando esses dois, eu tenho o azão, azinho. Juntando esse aqui, eu tenho um azão, azinho. E juntando esse aqui com esse aqui, eu tenho o azinho, azinho. Vocês perceberam que eu sempre deixo o dominante na frente? Independente de onde que foi, como foi feito esse cruzamento, aconselho que vocês façam mesmo, porque senão vocês se confundem na hora da prova. Deixa sempre o dominante à esquerda do recessivo, tá? Então sempre azão, azinho, nunca azinho, azão, tá? Vocês se confundem. Bom, seguindo aqui então, nós vamos ver como é que ficou o fenótipo, né? Então, aqui eu tenho azão, azão, tá morto. Eu tenho dois azão, azinho, que são amarelos. E eu tenho um azinho, azinho, que é cinza, ok? Então, vamos voltar lá para o enunciado. E aí ele quer saber qual a descendência que se espera do cruzamento desses dois. Então, o que melhor se assemelha aqui, ó, é a letra B. 2/3 amarelo, 1/3 cinza. Ó, a gente tem aqui, dos três que sobreviveram, 2/3 são amarelos e 1/3 é cinza. Correto? Então, assim a gente consegue resolver esse exercício. Vou colocar mais um exercício e aí vocês fazem a mesma coisa. Vocês podem dar um pause no vídeo e aí vocês voltam aqui para a gente poder fazer a correção. Já voltaram? Então tá bom. Então aqui nós temos o seguinte: óleos castanhos são dominantes sobre óleos azuis. Então eu vou chamar de Czão, Czinho, tá? Então o castanho ele é Czão e o Czinho ele é azul. O homem de olhos castanhos filho de pais de olhos castanhos e de mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade que tenha um filho de olhos azuis é D. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um desenho aqui e aí a gente já vai lá para o quadro. Então, um homem de olhos castanhos, filho de pai de olho castanho e mãe de olhos azuis. Então, pai de olho castanho e mãe de olho azul. Ele se casa com uma mulher de olhos azuis.
A probabilidade que tenha um filho de olhos azuis é D. Então, vamos ver aqui as informações que nós temos. O homem de olho castanho se casou com uma mulher de olho azul. Então, se ele é castanho, ele tem que ter pelo menos um C dominante. E aí me dá uma informação importante, me fala dos pais deles. O pai dele tem olho castanho. Então, o pai dele pode ser Czão, Czinho ou Czão, Czão. Eu não sei, né, essa informação. Mas eu sei que ele tem pelo menos um dos dois, porque ele tem o olho castanho. E a mãe tem olho azul, então ela só tem o Czinho, tá? Então aqui nós temos a mãe de olho azul. O filho, ele tem o olho castanho, então com certeza ele herdou do pai um Czão, né? Porque a mãe não pode ter enviado um Czão, a mãe só mandou para ele o Czinho, que é só o que ela tem. Então com certeza esse homem, ele é heterozigoto. Pedro, de onde você está tirando isso? Então vamos lá. Se ele tem o olho castanho, ele tem o Czão. Se a mãe dele é Czinho, Czinho, qual que ela mandou para ele? Czinho. Então, ele necessariamente tem que ser Czão, Czinho. A mulher, ela tem olhos azuis, então ela é Czinho, Czinho. Vamos fazer esse cruzamento para ver o que que dá? Então, eu tenho Czão com Czinho dele, Czinho com Czinho dela. Então, vamos cruzar. Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. Nós temos aqui 50% de chance de ter filho de olho castanho e 50% de chance de ter filho de olho azul. Vamos ver se a gente tem essa resposta. A probabilidade de que tenha um filho de olhos azuis é D, letra B, 50%. E aí? Estão dando conta de fazer? Anota as dúvidas e leva para mim na próxima aula. A gente para agora com a primeira lei de Mendel e nós vamos falar da segunda lei de Mendel. O que diz a segunda lei de Mendel? É a lei da segregação independente. Ou seja, o que ele me fala aqui? Ele me fala que é, ter a casca lisa não tem nada a ver com ter a casca verde. A casca ela pode ser lisa e verde, ela pode ser lisa e amarela, ela pode ser rugosa e verde, ela pode ser rugosa e amarela. Ou seja, essas características elas não dependem uma da outra, elas são independentes. Então, exatamente é isso que Mendel trata na segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. Então, depois de um estudo detalhado de cada um dos 7 pares de caracteres em ervilhas, o Mendel passou a estudar 2 pares de cada vez. Então, em vez de estudar agora só a cor, eu quero saber a cor junto com uma outra característica. Eu quero saber a cor com se ela é lisa ou se ela é rugosa, por exemplo. Então, é isso que Mendel passa a fazer aqui na sua segunda lei. E aí, quando a gente junta duas características diferentes, o que que nós temos? Nós temos que fazer a segregação independente dessas duas características. E entendendo que essa segregação ela ocorre de forma independente. Se a gente pegar aqui esse exemplo que eu deixei, vocês vão ver aqui que aqui a gente tem um duplo homozigoto dominante e aqui eu tenho um duplo homozigoto recessivo. Se esse aqui ele tem Vzão e Vzão, qual que ele vai enviar? Bom, com certeza o Vzão, porque ele só tem Vzão. Ele tem Rzão, Rzão. Qual que ele vai enviar? O Rzão. Se aqui eu tenho Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, a mesma lógica, ele vai enviar o Vzinho e o Rzinho. Então, olha como é que nasceu esse filho aqui. Ele recebeu no gene verde, né, verde ou amarelo, ele recebeu o Vzão desse pai e o Vzinho do outro. E o Rzão de um dos pais e o Rzinho do outro. Ficou confuso? Calma, a gente vai fazer exercício que vai ficando mais claro na sua cabeça, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui então é que eu vou ter que, em vez de separar lá, que eu separava só o Azinho, o Azão, o Azão, Azão, o Azinho, o Azinho, eu vou ter que separar duas características diferentes. Em vez de ser só A, vai ser A e B, né? Então a gente vai ter como ser Azão ou Azinho, Bzão ou Bzinho. E a gente vai fazer essas contas todas juntas. Então, seguindo aqui, vamos ver como é que se distribuiria, por exemplo, uma,
uma fecundação, né? A geração F1 desses pais aqui, desse cruzamento parenteral. Então aqui a gente está cruzando dois díbridos. Nós temos aqui um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aqui nós temos todas essas características aqui possíveis. Nós podemos ter 9 que vão ser a gente tem 16 no total, né? 1, 2, 3, 4 vezes 4. A gente tem 16 filhos aqui que nasceram desse cruzamento. Desses 16 filhos, 9 tem a casca amarela e lisa, 3 tem a casca amarela e rugosa, 3 tem a casca verde e lisa, e um tem a casca verde e rugosa. Então, olha como é que nós conseguimos agora ter mais informações, né? Então, a gente vai ver a probabilidade de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, da casca ser verde e amarela ou dela ser lisa e rugosa. Já já a gente vai fazer, eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis. Aqui, nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês, então, exatamente essa divisão, né? A gente tem aqui uma cromate de azão, uma azinho, uma bezão e uma bezinho. Quando a gente vai fazer a meiose, lembra que primeiro a gente multiplica, então vai ficar aqui azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho. É a multiplicação dessas cromátias que nós temos aqui. Quando a gente vai segregar, eu posso segregar o azão com o bezão, ou o azão com o bezão. Eu posso segregar o azão com o bezão também, né? Eu posso segregar o azinho com o bezinho, o azão com o bezinho e o azinho com o bezão. Eu posso distribuir isso aqui de todas as formas possíveis. Então, eu posso pegar aqui no parzinho do A, né? Eu posso pegar o primeiro com o primeiro do B, então azão, bezão. Eu posso pegar o azão com o segundo do B, azão, bezinho. Eu posso pegar o azinho com o Bzão e eu posso pegar o Azinho com o Bzinho. E é isso que está escrito aqui para mim embaixo. Né? Eu consigo ter todas essas características. E eu vou ter que fazer essa divisão para que eu consiga fazer o exercício. Bom, esse primeiro exercício aqui eu vou fazer. E aí os próximos você tenta fazer e depois eu vou fazer a correção aqui. Vamos ver se você está dando conta ou não de executar esses exercícios. O que está nos falando aqui nesse exercício? Então, do cruzamento de um díbrido, ele é azão, azinho, bezão, bezinho, com um duplamente homozigoto, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Nasceram 160 descendentes. Ele quer saber qual a proporção esperada de descendentes com o genótipo igual ao do pai de híbrido. Então ele quer saber quantos vão ser azão, azinho, bezão, bezinho. Então vamos fazer esse cruzamento aqui e ver o que acontece. Então eu posso, na hora de fazer a segregação, olha, pegar o azão com o bezão ou o azão com o bezinho. E eu posso pegar o azinho com o bezão e o azinho com o bezinho. Então, vou fazer isso aqui. Então, eu vou segregar agora assim, ó. Azão com o Bzão, azão com o Bzinho. Azinho com o Bzão, azinho com o Bzinho. Pedro, de onde você tirou isso? Daqui, ó. Estou fazendo todas as possibilidades, ó. Esse com esse com esse. Esse com esse com esse. Então, eu só vi todas as possibilidades que nós temos. E agora, no segundo par, ele sempre vai ser igual, ó. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Então aqui, os quatro gametas que nós podemos formar, eles são todos iguais. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho e Azinho com o Bzinho. Como é que vai ficar esse cruzamento? Eu vou fazer de cada uma das linhas. Olha, azão com azinho, Bzão com Bzinho. Então, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Vocês concordam comigo que como a linha de cima todos são iguais?
Essa primeira linha que eu cruzo Azão com Azinho, Bzão com Bzinho, vai ficar igual até o final. Em outros exercícios, talvez não fique. Então, eu aconselho que vocês façam, né? Então, aqui também vai ficar... opa, peraí que eu tô... Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e assim por diante. Então, eu não vou fazer todos para a gente poder ganhar um pouco de tempo, mas apenas porque em cima ele é um duplo homozigoto, ok? Na segunda linha vai ficar Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, e aí também vai ficar igual até o final. Na terceira linha, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, e vai ficar igual até o final. Então, nós vamos ter 4 e 4. E aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, nós vamos ter 4 descendentes dessa forma. Então, no total dos 16 descendentes, eu tenho 4 descendentes que eles ficaram duplamente heterozigotos, de híbridos. Então, a cada 16, eu tenho 4. O exercício me perguntou quantos que eu teria em 160. Então, aqui é só a gente fazer essa regrinha de 3. Então, 160 vai ser x. Esse x vai ser igual a 40 indivíduos. Ok? Então, qual que é a grande diferença aqui? Aqui você vai ter que fazer o cruzamento dos dois ao mesmo tempo, tá? Tanto do gene A, tanto do gene B. Vamos ver o segundo exercício que nós temos aqui. Os genes para olhos castanhos, assim como para ser destro, né? Escrever com a mão direita. Vou só apagar aqui o quadro. Então, o gene para olhos castanhos, assim como para ser destro, eles são dominantes. E os recessivos seriam olhos azuis e os canhotos, né? Beleza. Do casamento de um homem destro de olhos castanhos. Bom, se ele é destro, com certeza ele tem o desão, a segunda parte eu não sei. E se ele tem olho castanho, com certeza ele tem um cesão. Cujos pais e irmãos eram destros. Então, eu tenho uma informação aqui que nessa família é todo mundo destro, né? Então, todos são destros. Cujos pais e irmãos eram destros. Com uma mulher canhota de olhos azuis. Então, ela com certeza vai ser um duplo recessivo. Nasceram 16 filhos. 8 destros de olho castanho e 8 destros de olho azul. E ele pergunta qual que é o genótipo provável desses pais. Então vamos ver. Eu sei que o castanho e o destro eles são dominantes, enquanto que o azul e o canhoto são recessivos. O enunciado me fala que nós temos uma mulher canhota de olho azul, então eu sei que ela é totalmente recessiva. E que nós temos um homem que ele é destro, de olhos castanhos, e que todo mundo na família dele é destro. Inclusive, ele teve 16 filhos e todo mundo continua sendo destro. Então, o que eu posso assumir para a gente tentar resolver esse exercício? Eu posso assumir que ele é duplo homozigoto. Ele é homozigoto dominante lá para o destro. E os olhos castanhos, como ele tem filhos de olhos azuis, ele precisa ter o gene para olhos azuis. Então ele tem que ser um heterozigoto em relação à cor dos olhos. Agora, será que se eu cruzar esse casal aqui, eu vou ter exatamente aqueles filhos? Né? 8 destros de olhos castanhos e 8 destros de olhos azuis? Então vamos testar. Se der certo, eu provavelmente acertei qual que é o genótipo do pai. Então a gente vai ter o Dzão com Dzinho, Czão com Dzão e Czão com D. Pera aí, eu coloquei invertido as ordens. Deixa eu só apagar aqui e colocar igual. Então, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Só para ficar igual ao que vocês estão vendo lá do outro lado. Então, eu vou ter o Czão com Dzão
Czão com Dzão, Czinho com Dzão, Czinho com Dzão. Esses aqui vão ser os 4 gametas que eu vou colocar aqui. Então, eu tenho Czão, Dzão, Czão, Dzão, Czinho, Dzão, Czinho, Dzão. E aqui em cima, igual ao exercício anterior, todos os gametas vão ficar iguais. Então, mais uma vez, eu vou fazer apenas o primeiro, e porque todos da linha eles são iguais. Então, aqui eu tenho Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho. Como aqui nessa linha, né, a gente teria aqui mais um filho aqui, mais um filho, mais um filho, mas eu não vou fazer aqui só porque todos seriam iguais. Nós temos então 4 com esse genótipo, 4 com esse, 4 com esse, 4 com esse. Eu tenho aqui, ó, Czão, Czinho, ele é olhos castanhos. Dzão, Dzinho, ele é destro. Então eu tenho 8 de olhos castanhos e destros. E aí aqui eu tenho mais 8, ó, Czinho, Czinho, olho azul. Dzão, Dzinho, ele também é destro. Então, tá certinho, né? Igual estava lá no enunciado. Nós temos 8 filhos de olhos castanhos e destros e 8 filhos de olhos azuis e destros. Então, com certeza, o genótipo do pai é realmente esse, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. E aí, mais um exercício aqui para vocês. Dá um pause aí, tenta fazer, e aí a gente já volta para poder resolver esse exercício. Esse exercício diz assim: um casal de amigos seus, o Márcio e a Olga, ambos têm olhos castanhos e cabelos lisos. Então, deixa eu anotar aqui: eles têm olhos castanhos e o cabelo é liso. Trazem 2 crianças à sua casa. José, de olhos castanhos, cabelo crespo. Então, o José tem olho castanho e o cabelo crespo. E o Luiz, de olhos azuis e cabelos lisos. Luiz, azul, barra, liso. Márcio Olga pede para você adivinhar qual dos meninos é filho deles. E a gente sabe que os cabelos crespos, o crespo é dominante. Então, o crespo, ele é dominante. Vamos lá para a gente ver? Então, os dois têm olhos castanhos e cabelos lisos. Um dos meninos tem olho castanho e o cabelo crespo, e o outro tem o olho azul e o cabelo liso. É possível que alguém com cabelo liso, que eu vou chamar de, como o crespo é dominante, eu vou chamar de Czão. Eu vou chamar de L para não confundir lá com castanho. Então, o Lzão significa, que são quase um 2, né? Deixa eu arrumar isso aqui. O L maiúsculo vai significar crespo. E o L minúsculo vai significar liso. É possível que um casal que tem o cabelo liso, que ele é LL, pequeno, vezes Lzinho, Lzinho, tenha um filho que seja Lzão? Não é possível. Né? Então, com certeza, o Luiz é o filho deles, porque ele tem o cabelo liso. O José, como tem o cabelo crespo, ele não pode ser filho deles, porque se eles só têm o caractere recessivo, é impossível que eles tenham um filho com o caractere dominante. Tá bom? Ah, mas e o olho azul? Bom, o olho azul ele é recessivo, nem diz lá no enunciado para mim, ele só me diz do cabelo, e eu só preciso do cabelo para resolver. Mas, como o azul ele é recessivo, os dois eles podem ser, vou colocar aqui, azão ele vai ser castanho e azinho ele vai ser azul. Aí isso aqui é possível, tá? Porque se eles forem azão, azinho versus azão, azinho, eles podem ter um filho azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Ou seja,
eles têm o olho castanho, mas eles podem sim ter um filho de olho azul, tá? Eles têm o olho castanho, mas eles podem sim ter um filho de olho azul. Então, o filho deles vai ser o Luiz. E aí, o último exercício em coelhos, o comprimento e a cor dos pelos são características determinadas por pares de genes com segregação independente. Então, o pelo curto, ele é derivado de um gene dominante Lzão, e o pelo longo de um gene recessivo, um alelo recessivo Lzinho. O pelo preto é condicionado por um gene dominante Mzão e o marrom pelo recessivo Mzinho. A partir de um cruzamento de um duplo recessivo, qual a proporção esperada de indivíduos de pelo longo e preto? Eu vou mudar um pouco esse exercício, porque todos que nós fizemos, nós cruzamos com um duplo recessivo. Eu vou perguntar aqui assim, a partir desse cruzamento de um duplo de híbrido, ou seja, de um duplo heterozigoto, qual a proporção esperada de indivíduos com pelo longo e preto? Então vamos fazer isso aqui lá na prática. Se eu estou cruzando um duplo de híbrido, vai ser Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, vezes Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Quais que são as possíveis segregações que nós temos aqui? Nós temos Lzão, Mzão, Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho. Lzão com Mzão, Lzão com Mzinho. Depois Lzinho com Mzão e Lzinho com Mzinho. Lzinho com Mzão, Lzinho com o Mzinho. Da mesma forma aqui em cima, né? Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Lzinho, Mzinho. Então a gente vai ter essas mesmas características. Então, a gente tem aqui Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho, Lzinho, Mzão e Lzinho, Mzinho. Como é que vai ficar esse cruzamento? Nós temos aqui, ó, Lzão, Lzão, Mzão, Mzão, Lzão, Lzão, Mzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzão e Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Outros eu vou tentar fazer menor aqui para não ficar difícil lá no final. Então, Lzão, Lzão, Mzão, Mzinho. Deixa eu cruzar aqui para ficar mais fácil de vocês verem cada um dos cruzamentos. Espera aí. Beleza. Então aqui, Lzão, Lzão, Mzinho, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Aqui embaixo, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzão, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzão e Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzinho. E aqui na última, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho, Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzinho, Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Bom, o que que nós temos que ver aqui? Quantos que são com pelo longo e preto. Para que tenha o pelo longo, ele tem que ser
duplamente homozigoto, né? Recessivo, Lzinho, Lzinho. E o pelo preto, ele é Mzão, Mzinho ou Mzão, Mzão. Então, vamos encontrar, ó, esse aqui, ele não pode ser porque ele tem o pelo curto. Esse aqui também tem o pelo curto, esse aqui também tem o pelo curto, esse aqui também tem o pelo curto. Por quê? Porque sempre que eu tiver um L maiúsculo, eu já vou desconsiderar, porque não é. Pelo curto, pelo curto, pelo curto e pelo curto. Bom, aqui eu tenho pelo curto, aqui eu tenho pelo curto, aqui eu tenho pelo curto e aqui eu tenho o pelo curto. Aqui eu tenho o pelo liso, aliás, o pelo longo e preto. Então, esse aqui é. Por quê? Mzão, Mzão. Esse aqui eu tenho pelo longo e preto. Aqui eu tenho pelo longo e preto. E aqui eu tenho pelo longo, só que ele é marrom. Então, esse aqui também não. Então, quantos que vão ter essa característica aqui para mim? De ser Lzinho, Lzinho e ter um dominante lá na cor para ser preto. Eu tenho esses três. Então eu vou ter três descendentes que apresentam essa característica que foi pedida no enunciado. Bom, essa primeira parte ela é isso, tá? Então vou finalizando por aqui. Como eu disse, vai anotando as dúvidas, leva lá na aula para mim. Gente, na segunda parte aqui da aula, eu vou falar de padrões clássicos e não clássicos de herança genética. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa eu vou falar sobre o que é um heredograma. Então, heredograma ele é um método utilizado para a gente fazer um estudo da herança genética dentro de uma família. Então, vamos dizer que você tem algum tipo de doença genética na sua família. A partir do heredograma, eu consigo entender como que essa doença ela se distribuiu, né? Então, todos os indivíduos eles devem ser representados, inclusive abortos, natimortos, qualquer coisa que aconteceu, porque esse aborto, esse natimorto, isso pode ser por algum gene que estava presente ali, algum gene recessivo, e é interessante que eu saiba, tá? Então, no heredograma, a gente tem que colocar literalmente todos os indivíduos que passaram por essa família, inclusive aqueles abortados que não chegaram a entrar na família. Então, o heredograma, né, é uma ferramenta clínica, deixa eu dar uma licencinha aqui. Aí. É uma ferramenta clínica utilizada nos estudos de doenças genéticas e auxilia no diagnóstico correto e no prognóstico. E nós podemos trabalhar, né, em algumas das profissões aqui dessa disciplina com esse aconselhamento genético. O heredograma ele vai ter essa carinha que está aqui do lado, que vocês estão vendo, e dentro do heredograma, onde tem um indivíduo marcadinho, ó, coloridinho, significa que ele é afetado por alguma doença, tá? E quando a gente tem um indivíduo não marcado, quer dizer que ele é um indivíduo não afetado. Nós temos alguns tipos de símbolos que nós temos que saber, né, para colocar no heredograma. Então, o homem, ele é sempre colocado na forma de um quadrado, a mulher sempre na forma de uma bolinha. Sexo indefinido. Ah, mas como assim sexo indefinido? Bom, era um aborto espontâneo no terceiro mês de gestação, a gente não sabe o sexo. Então a gente vai colocar aqui como o sexo indefinido desse indivíduo. A gente vai colocar ali o número de filhos, né? Ali dentro da bolinha, do sexo indicado. Se ele for afetado, eu vou colorir de preto. Se ele for heterozigoto, para um caractere autossômico, que eu tenho certeza que ele é heterozigoto, eu posso colorir ele pela metade. E portador de caractere recessivo ligado ao X, aí eu posso colocar uma bolinha lá dentro. Depois vocês vão entender isso aqui melhor. Quando casa, eu faço um tracinho e junto os dois. Quando separa, quando separa, eu coloco uma barra aqui, separando o casal. Um relacionamento extraconjugal, aí fica pontilhadinho. Relacionamento consanguíneo, então casou com a irmã, casou com a prima, né? Então a gente coloca dois tracinhos. Gêmeos homozigotos, a gente vai fazer eles com
com essa ligação, né? Fica um triângulo juntando os dois. Então, dessa forma aqui, a gente representa o nosso heredograma. Quais são as regrinhas para a gente montar um heredograma? Primeiro, o homem ele é à esquerda e a mulher ela é à direita. Então, se a gente olhar, aquele ali está até errado, tá? Mas aqui, ó, o quadradinho à esquerda, a bolinha à direita. Então, é dessa forma que se faz corretamente. Os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Então, ó, esse aqui é o primeiro filho, foi um homem. O segundo filho, um homem. O terceiro filho, uma mulher, que inclusive nasceu afetada com alguma doença. Cada geração é indicada por algarismos romanos. Um, dois, três. Então, aqui na lateral, ó, o algarismo romano indicando a primeira geração, segunda geração, terceira geração. E dentro de cada geração, os indivíduos são indicados com algarismos arábicos da esquerda para a direita. Então, aqui a primeira geração, esse homem casou com essa mulher, eles tiveram um filho, depois duas filhas. Esse número 1 aqui está na esposa, tá? E aí ele casou-se com essa esposa e aí eles passaram a ter três filhos, um homem e uma mulher, certinho? E esse homem aqui e essa filha dele são afetados por essa doença, só para a gente começar a entender o que está aparecendo. Bom, dentro das heranças genéticas, nós temos uma que é chamada de herança autossômica dominante. Um alelo portador, S maiúsculo, da característica é suficiente para expressar o fenótipo em homozigotos ou heterozigotos. É aquilo que a gente já estava discutindo lá na genética mendeliana. Então, o S grande e o S pequenininho aqui. S grande, presença de sardas. S grande e S pequeno, presença de sardas. Duplo recessivo, ausência de sardas. Tá? Então, na presença de apenas um dominante, a gente já expressava a característica sardas. Um outro exemplo de herança autossômica dominante, a hipercolesterolemia familiar. Então, é uma enzima receptora de LDL que tem problema. Então, esses indivíduos que têm hipercolesterolemia familiar, o colesterol ele aumenta dentro desses indivíduos, eles têm maior risco cardiovascular. Né? Então, doença coronariana, infartos e etc. A polidactilia, então, a presença de seis dedos, também é uma herança autossômica dominante. Tá? Então, se o pai ele tem esse gene de polidactilia e ele passa essa característica dominante ali no seu gameta, o filho com certeza nascerá também com polidactilia. Herança autossômica recessiva, ele expressa-se apenas em homozigotos que herdou um alelo mutante de cada genitor. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um homem que se casou com uma mulher e eles estão consanguíneos, eles estão parentes, primos, né? Eles não são irmãos, então que deve ser primo. E aí, a filha deles nasceu com uma doença autossômica recessiva. Por que eu sei que nesse caso que essa doença ela é recessiva? Porque ela não está nos pais. E se ela fosse dominante, algum dos pais ele deveria apresentar essa doença. Então aqui eu tenho uma doença autossômica, uma herança autossômica recessiva. Um exemplo de herança autossômica recessiva é a fibrose cística. É um gene que codifica uma proteína que regula os ânions ali na membrana celular. E isso gera uma doença pulmonar crônica, insuficiência pancreática, exócrina, aumento de concentração de cloreto no suor. Então, é uma doença, por exemplo, autossômica recessiva. Os pais não têm, mas o filho ele pode ter porque ele herdou os dois genes recessivos dos pais. Fenilcetonúria, que é feita até no teste do pezinho, né? É defeito na enzima fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina em tirosina. Caso a pessoa não tenha essa enzima, a fenilalanina vai se acumulando e gerando um atraso intelectual, né? Ele atrapalha o desenvolvimento intelectual, pode ter microcefalia, hiperatividade, convulsões. Então, também é uma doença autossômica recessiva. E além das doenças autossômicas, que são dos 22 cromossomos não sexuais, nós também temos as doenças relacionadas aos cromossomos sexuais, que correspondem aos genes situados ou no cromossomo X
ou no cromossomo Y. A gente tem a herança que a gente chama de holândrica, que vem do cromossomo Y, transmitido apenas entre homens, né? Ou herança ligada ao sexo, que vem do cromossomo X. Aqui vamos falar especificamente desse tipo de doença. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, um heredograma de uma família bem conhecida internacionalmente que tem uma herança, uma doença ligada ao sexo. Então, nas mulheres, a dominância e recessividade vai acontecer exatamente da forma que acontece no autossômico. Por quê? Porque a mulher tem dois X. Então, se ela tem um dominante e um recessivo, vai apresentar o dominante. Se ele tem dois recessivos, vai apresentar o recessivo. Se ele tem dois dominantes, vai apresentar o dominante. Agora, no homem, como ele é XY, na presença apenas de um recessivo no X, ele já é recessivo, porque ele não tem um outro X para contrabalancear. Então, se a mãe ela tem uma doença ligada ao sexo, por exemplo, ligada ao X, recessiva, todos os filhos homens dela vão ter essa doença, porque ela só pode mandar o X, e o X dela ele é recessivo, e o pai vai mandar o Y, já que é um menino, o pai não mandou o X. Então, com certeza, ele vai ter essa doença. Então, vai funcionar um pouquinho diferente nos homens e nas mulheres quando é ligado ao X. Bom, o fenótipo, a herança dominante ligada ao X, o fenótipo se expressa regularmente em heterozigotos. Então, esse homem aqui, ó, ele tem a doença. Se ele é um homem, ele tem um X e um Y. Todas as filhas mulheres dele receberam um X dele. Se o X ele tem essa característica dominante, então todos os filhos mulheres também vão apresentar essa característica dominante. Agora, os filhos homens, ele mandou o Y. Então, eles não vão apresentar essa doença porque ela é ligada ao cromossomo X. Alguns exemplos de herança dominante ligada ao sexo. Raquitismo, né, redução da reabsorção tubular renal do fosfato, e aí eles são resistentes à vitamina D, eles têm uma estatura bem pequena. Né? A síndrome de Rett, síndrome do retardamento mental acentuado, é uma desordem neurológica, motor e intelectual que acomete mais as meninas. Por quê? Porque os meninos morrem muito precocemente com essa doença. Como ele só tem um X e o X ele é afetado, esses meninos eles morrem ou durante a gestação ou assim que nascem, eles vêm a óbito. Tá? Então, você vê que modifica um pouco até essa questão de expectativa de vida ali entre populações masculina e feminina quando eu falo de doença ligada ao sexo. A herança recessiva ligada ao X, ela vai expressar fenotipicamente em todos os homens que recebem, mas apenas nas mulheres que estão homozigotas para mutação. Por quê? Porque se a mulher for heterozigota e é uma doença recessiva, ela não vai expressar. Agora, se o homem recebe, como ele só tem um X, e aquele X é recessivo, ele sempre vai apresentar. Então, aqui, por exemplo, olha, eu tenho um casal que teve um filho homem com uma doença genética ligada ao X recessiva. O que eu tenho certeza? Quem que passou isso para ele? A mãe. Porque se o pai não tem, e nasceu homem também, não veio do pai. A mãe não tem a doença, então ela é heterozigota, ela tem um caractere dominante e um recessivo. Como ela passou o recessivo aqui para o filho, ele vai apresentar essa doença. E essa mulher aqui, ó, a última, ela também tem o caractere. Por quê? Porque a mãe passou o recessivo para ela e o pai passou um dominante. Então ela não tem a doença, mas os filhos dela receberam o recessivo, então eles passam a ter. Então a gente entende ali como é que isso às vezes se camufla em algumas gerações dessas doenças. Exemplos de doenças ligadas ao sexo, né, recessivas, a gente vai ter, por exemplo, o daltonismo. Então, é a ausência de interpretação de algumas cores. Então, nas mulheres, para elas serem daltônicas, elas têm que ser os dois recessivos. E o homem, para ser daltônico, apenas um X recessivo, ele já apresenta essa característica aqui de não reconhecer todas as cores. E aqui tem um testinho. Né? Se você consegue identificar todos os números escritos aqui, com certeza você não é daltônico.
Se você não conseguir identificar o número escrito nas 6 bolinhas, então você pode ter daltonismo ou algum grau de daltonismo. É mais comum em homem, por quê? Porque apenas um X recessivo já é capaz de gerar essa alteração em homens. Uma outra exemplo de doença recessiva ligada ao sexo é a hemofilia. É um distúrbio de coagulação, né? Então essas pessoas elas têm um tempo de sangramento muito prolongado, eles ficam sangrando ali por muito tempo. Nós temos essa doença na família real inglesa, né? Então tudo começa com a Rainha Vitória, que ela é uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Ela é os pais, os avós, bisavós, ela é tataravó da Rainha Elizabeth. Né? Então, começou nela, né? A partir dela a gente consegue ver esse desenrolar aí em vários membros da família real inglesa, inclusive da família real russa também, até porque eles se casavam muito entre eles ali, a família real inglesa e russa, eles têm esse gene da hemofilia, certo? Bom, uma última coisa que nós vamos falar aqui é sobre a genética dos grupos sanguíneos ABO e do RH positivo e negativo. Então, nós temos 4 tipos de fenótipos. Nós podemos ter o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue do tipo O. Isso aqui foi descoberto lá em 1943, né? Aliás, com o austríaco Karl, que ele faleceu em 1943, e aí ele viu que nós temos 3 alelos que conseguem dar essas características aqui para o sangue. Então, se a pessoa ela é o O seria o recessivo. Então, a gente vai ter aqui no O apenas os genes, os alelos recessivos, que eu vou chamar de Izinho, Izinho. Quem é A, ele vai ter um gene, um alelo dominante Izão A. E essa pessoa pode ser Izão A, ou Izão A, Izinho, porque o Izinho aqui ele é recessivo. O B, ele pode ser Izão B, ou Izão B, Izinho. E o AB, ele vai ser Izão B. Então, nesse caso, a gente tem uma codominância. Eu tenho um recessivo e eu tenho 2 dominantes diferentes. Eu vou voltar lá para o quadro para a gente fazer um exercício para vocês entenderem isso aqui melhor. Então, já estamos aqui com o quadro montado. E aí eu vou fazer alguns cruzamentos aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, a minha mãe, ela é O. Então, ela é Izinho, Izinho. O meu pai, ele é AB. Então, ele é Izão A, Izão B. E eu sou A. Vamos fazer esse cruzamento para ver se vai dar certo? Então, meu pai é Izão A, Izão B. Minha mãe, ela é Izinho, Izinho. Então, aqui, ó, Izão A com Izinho é A. Izão A com Izinho é A. Izão B com Izinho é B. E o Izão B com Izinho é B. Então, eu tinha 50% de chance de ter nascido A e 50% de chance de ter nascido B. Agora, a minha mãe, ela é negativa. Então, ela é negativa. Eu vou chamar de Azinho. Azinho, Azinho. Porque é recessivo. O meu pai, ele é dominante. Então, ele é positivo. Então, ele é dominante. Ele tem um azão. Só que eu nasci negativo. Então, com certeza, o meu pai ele tem que ter um azinho. Ele tem que ser heterozigoto. E quando a gente faz esse cruzamento, ó, azão, azinho com azinho, azinho, eu vou ter aqui, ó, azão, azinho positivo, azão, azinho positivo, azinho, azinho negativo e azinho, azinho negativo. Então, eu também tinha 50% de chance de ser negativo. Agora vamos fazer um outro cruzamento aqui. Por exemplo, uma pessoa que eu falei que ela é A, ela cruzou com uma outra pessoa que é B. E eles tiveram um filho O. Como que isso aqui é possível? O O, ele é Izinho, Izinho. Então, com certeza, esses dois aqui, eles são heterozigotos. Olha, Izão A, Izinho, com o Izão B, Izinho, a gente vai ter Izão A, Izão B, que seria um filho AB. Izão A, Izinho, seria um filho A. Izão A, opa, Izão B.
Izinho vai ser um filho B. E Izinho é um filho O. Ou seja, 25% de chance de ter um filho O. Beleza? Pessoal, o que eu aconselho para vocês? Tem alguns exercícios aqui no final do capítulo para vocês fazerem. Tentem fazer esses exercícios, alguns eu já resolvi, né? E peguem outros exercícios comentados online, a gente tem bastante exercício. Qualquer dúvida, levem para mim na sala de aula e nos vemos aí na próxima semana.